Boa tarde, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja junto de todos nós que aqui estamos e que a sua luz penetre os nossos corações, as nossas mentes, nos ajudando para que nós possamos usufruir do estudo dessa tarde, que é do Livro dos Espíritos. Antes de iniciarmos os trabalhos, eu vou ler uma mensagem que recebemos na casa. Amados irmãos, paz seja convosco. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo aqueça os vossos corações. E vamos imaginar um belo dia de verão. Quantos pensamentos diferentes, mas há algo em comum: o sol a brilhar. O sol que aquece, que traz vida e alegria. Não há noite escura, não há frio, mas o sol a irradiar o amor, a nos convidar a lembrarmos das palavras do Mestre amado. Deixai brilhar a vossa luz. Seja um sol na vida de todos que estiverem ao derredor. Seja um sol naqueles que estão distantes. Levem alegria, meus amados. Irradiem confiança, acolham com ternura o dia de verão. É sempre marcante nas memórias. Sejam lembrados pelas obras em nome de nosso Senhor. Onde encontrarem irmãos caídos, não questionem por quê. Ofereçam as mãos, ofereçam os ombros, os abraços, enxuguem lágrimas, sorriam. Ide de encontro aos infortúnios, às dores, com a certeza de quando queremos levar luz, somos sustentados pela luz imperecível de nosso Senhor Jesus Cristo. Estaremos convosco todas as vezes que a bondade aflorar como um sol em vossos corações. Amado Jesus, bondosos irmãos da espiritualidade, obrigada por essa mensagem tão linda que aquece os nossos corações e que nos lembra do nosso papel aqui na Terra, de estarmos sempre presentes na vida dos nossos irmãos que necessitarem. Acolha as nossas preces, os nossos pensamentos, o nosso amor. E nos abençoe, Senhor Jesus, abençoando esta casa, abençoando a todos nós, trabalhadores, aos encarnados e desencarnados aqui presentes, sempre carentes do nosso carinho, da proteção de Jesus e do nosso amor por todos. Abençoa o nosso irmão que irá coordenar os trabalhos, que ele possa nos oferecer o seu conhecimento, à luz do Evangelho. Abençoa-nos, Senhor Jesus, guarda-nos de todo o mal, que assim seja. Hoje, então, o Hélio fará todo o trabalho de esclarecimento das questões que vamos estudar. Nós estamos no capítulo Lei de Liberdade, no item 5 do livre-arbítrio, terminando o livre-arbítrio, né, Hélio? Iniciaremos hoje na questão 849 e logo após nós passaremos para o item 6, que é o da fatalidade. Vamos antes disso, então, nós já fizemos a nossa prece, né? Então, que Jesus nos abençoe e que o Hélio, então, possa trabalhar conosco nessa tarde. Aí, perfeito. Agora deu certo. Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz do nosso Divino Mestre continue em nossos corações. Vamos dar continuidade, sequência ao estudo, do Livro dos Espíritos.
continuando de onde a nossa irmã Elô parou semana passada, a questão 849, capítulo 3º, né? Quer dizer, livro 3º, capítulo 10, Lei de Liberdade. Vamos finalizar, como a Sandra disse, o item sobre o livre-arbítrio. Vamos já à pergunta 849, então a gente faz, depois da pergunta, um apanhado de tudo que nós vimos até agora para continuarmos. Kardec pergunta na questão 849, qual é, no homem, em estado selvagem, a faculdade dominante? O instinto ou o livre-arbítrio? Ou seja, no homem lá no estado, nas primeiras encarnações, qual que é a faculdade que domina as ações daquele espírito que está tendo as primeiras encarnações? Seria o instinto ou seria o livre-arbítrio? O que ele responde? O instinto, o que não o impede de agir com inteira liberdade em certas coisas. Mas, como a criança, ele aplica essa liberdade às suas necessidades e ela se desenvolve com a inteligência. Por conseguinte, tu, que és mais esclarecido que um selvagem, és também mais responsável que ele pelo que fazes. Olha essa resposta. Olha que interessante essa resposta. Os espíritos dizem para nós que o instinto é o que predomina as primeiras encarnações. O homem, ele age muito mais pelos instintos, né, do que de forma racional, fazendo jus ao livre-arbítrio de forma mais completa, certo? Por quê? Porque nas primeiras encarnações estão sendo os primeiros contatos que aquele espírito está tendo naquela condição de espírito, onde ele começa a desenvolver o quê? O seu livre-arbítrio. Nesses primeiros contatos, nessas primeiras experiências com a matéria, o espírito começa ali a ter apenas o instinto predominando, de forma que ele serve para garantir a manutenção daquele espírito ainda na matéria, encarnado. Então, se ele tem fome, ele vai correr atrás de algo para saciar aquela fome. Se ele sente medo, ele vai se defender. Talvez ele ataque para poder saciar aquela fome. E cometa diversas, como que a gente pode colocar, visto hoje, diversos pecados, diversas faltas que hoje a gente já toma cuidado de não cometê-las. Vamos citar um, talvez roube, talvez mate. Hoje nós já entendemos que a morte, né, matar é um dos pecados, vamos colocar assim, que é contrário à lei divina. Mas, no instinto, nas primeiras encarnações, talvez fosse necessário em determinados casos. Isso absolve ele totalmente? Não. Mas o peso com que é cobrado de um homem selvagem nas primeiras encarnações, de um pecado, de uma falta das leis divinas, vai ser cobrado de forma diferente, mais branda, do que hoje nós, aqui, tendo todo o conhecimento que nós temos, toda a evolução que nós temos, vai ser nos cobrado se cometermos as mesmas faltas. Vamos colocar em exemplos bem claros. Hoje, Hélio, se eu deliberadamente roubo ou tiro a vida de um igual, de um semelhante, o peso dessa cobrança, dessa falta, mais tarde, vai me ser cobrado muito maior do que se o Hélio, das primeiras encarnações, que a gente não conserva tanta memória, né, foi cobrado quando cometeu a primeira vez essa falta. Porque à medida, meus irmãos, que nós vamos evoluindo e progredindo, vamos ampliando esse nível de consciência, tendo maior jus, fazendo jus de quem somos, de onde viemos, que vamos tendo conhecimento, por exemplo, do próprio Espiritismo, vamos tendo esse conhecimento, compreendendo as leis divinas, maior vai ser a responsabilidade que nós vamos tendo dos nossos atos. Se vamos compreendendo que amar ao próximo, que fazer a caridade,
que ter paciência, sermos resignados, fazer aos outros o que gostaríamos que o outro nos fizesse, à medida que a gente vai compreendendo estes ensinamentos, mais vamos sendo cobrados de aplicar esse conhecimento. Porque a caridade é um amor em ação. Esses conhecimentos, eles vêm para nos libertar. Esses conhecimentos vêm para que nós possamos cada vez mais trilharmos o caminho que o nosso mestre já veio nos ensinar há quase 2025 anos atrás. Essa é a responsabilidade. É devido a esse conhecimento que essa responsabilidade ela é maior. Porque à medida que vamos aplicando esse conhecimento, vamos também servindo de exemplo para aqueles que nos seguem. Imaginem, vamos fazer aqui como que a gente pode falar? Um exercício mental. Vamos pegar uma hipótese que é totalmente contrário ao que de fato aconteceu. Mas imaginem Jesus Cristo, o nosso irmão, o nosso mestre, o nosso guia. Ele reencarnou e ele nos ensinou com palavras, não ensinou? Mas ele também ensinou com exemplos. Acima de qualquer palavra, ele deu o exemplo. Ele foi exemplo em tudo que ele pregou. Ele falava, mas ele fazia. Ele não usava daquele ditado, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não, faça o que eu faço e também o que eu digo. Como quem que era? São Francisco? Que falava, ide e pregai o evangelho, se necessário utilize... São Francisco, né? São Francisco. Ide e pregai o evangelho, se necessário utilize palavras, é o exemplo. Agora imagina se Jesus Cristo, o maior mestre que nós tivemos aqui encarnado, ele falava, gente, não matem, façam da caridade, tenham paciência, mas na primeira oportunidade ele vacilasse. Qual que seria o peso dos ensinamentos dele? Seria praticamente um hipócrita. E nós vimos ao longo de toda a sua história que não. Por isso a responsabilidade do conhecimento. Por isso que nós, à medida que vamos conhecendo, tendo um maior nível de consciência das nossas ações, vamos expandindo o nosso livre-arbítrio, tendo maior capacidade de compreendermos quem somos, onde estamos, vamos tendo também a responsabilidade. Todo mundo quer ser perfeito, mas essa perfeição que vamos alcançando, ela vem também com a responsabilidade. E isso é importantíssimo nós termos para nós. Somos responsáveis cada vez mais que aprendemos, evoluímos e progredimos. Graças a Deus. Né? Porque isso mostra o amor de Deus para conosco também. Essa responsabilidade. Certo? Alguma pergunta, gente, aqui? É quase igual aula. Podem fazer perguntas a todo instante. Inclusive, adoramos as perguntas. Certo? Vamos para a questão 850. A última questão sobre o livre-arbítrio. A posição social não é, às vezes, um obstáculo à inteira liberdade de ação? Vamos esclarecer essa pergunta. O que a gente pode compreender dessa pergunta? Um homem que nasce em uma posição social, vamos colocar aqui, na nobreza, e um homem que nasce lá na ralé, vamos colocar assim, numa condição extremamente miserável, será que a liberdade de ação desse homem mais rico vai ser maior do que a do homem que nasceu numa condição mais precária? Ou seja, o homem rico, ele tem, devido à fortuna e às oportunidades que lhe aparecem, maior oportunidade de esbanjar, vamos colocar entre aspas, aproveitar a vida, do que o homem que nasce numa condição social mais precária?
De uma forma uma analogia meio porca, mas mais ou menos isso. O que eles respondem? Bom, o mundo tem, sem dúvida, suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta, mas vos deixa a responsabilidade dos poucos esforços que fazeis para superar os obstáculos. Em outras palavras, né? O que eles nos dizem? Nós temos a nossa liberdade de ação. Independente do local onde nascemos, nós não somos reféns daquela condição social. Sim, aquela condição social pode nos limitar algumas coisas. De fato limita. Mas somos inteiramente capazes e temos totais condições, através dos nossos esforços, de podermos sair daquela condição e abranger, por assim dizer, a nossa liberdade de ação. E somos sempre reféns do quê? Das nossas vicissitudes, das nossas paixões materiais, aquilo que ainda nos arraiga muito a matéria. Muitas das vezes, o que causa um entrave, né, o que nos limita, são, na verdade, as nossas limitações morais que ainda estamos buscando. Isso que muitas das vezes nos limita. A condição social que nascemos, ela nos serve de quê? De provas, expiações, para justamente nos testarmos. Mas a nossa liberdade de ação, ela está no limite da nossa força de vontade. É lógico, mais uma vez, que as condições sociais, elas têm como função nos levar a esses limites para que nós cresçamos. Ninguém nunca vai evoluir, progredir na zona de conforto, né? Muitas das vezes não, sempre a nossa reencarnação vai nos levar a nos tirar dessa zona de conforto e nos levar a essas limitações. Tudo bem? Meus irmãos, agora nós vamos entrar no item muito, muito, muito interessante. Não que os outros não fossem, né? Não foram, mas um item que vai despertar em nós, que é um tema muito recorrente, né? Que é a fatalidade. Por exemplo, o que a gente pode entender aqui por fatalidade? Vamos primeiro trazer, eu anotei aqui rapidinho, o que a gente pode entender de fatalidade? A fatalidade, o que significa fatalidade? A fatalidade do latim, fatalitas, de fatum, ou destino inevitável. O que seria essa fatalidade? Kardec vai fazer diversas perguntas para que tiremos a prova, né, que traga esclarecimento do que de fato são essas fatalidades. Por exemplo, eu saí hoje de manhã para o trabalho e no meio do caminho eu bati o carro. Isso é uma fatalidade. Perdi meu emprego. É uma fatalidade. Eu estava destinado a conseguir tal emprego, conseguir tal posição. Será que isso tudo são fatalidades? Eu escapei de uma morte que era quase certa. Tive uma parada cardíaca, fiquei tanto tempo desacordado, os médicos conseguiram me reanimar. Foi uma fatalidade aquilo? Kardec vai fazer diversas perguntas para desmistificar esse assunto. E é um assunto muito interessante, muito interessante. Para iniciar esse assunto, na Revista Espírita, de 1858, Kardec traz uma mensagem que um dos correspondentes da época mandou para ele, no qual ele conta uma história, ele não cita o nome desse correspondente, mas ele conta uma história, certo, do que aconteceu com ele, e depois de contar essa história, ele faz diversas perguntas, lógico, nesse tema que a gente vai estudar, as fatalidades. Nessas diversas perguntas que o correspondente faz, e desse tema, acerca desse tema, Kardec aproveita para interrogar São Luís, lá na Revista Espírita. E diversas perguntas que Kardec faz para São Luís estão aqui no Livro dos Espíritos também.
certo? Então, a gente vai dar uma lida nesse acontecimento com esse correspondente, e a partir dessa leitura, nós vamos partir para a questão 851. Só para a gente ter esse conhecimento desse correspondente, para a gente ter um exemplo, para a gente ir destrinchando aos poucos, para ficar mais claro. Tudo bem? Então, Kardec fala, um dos nossos correspondentes escreveu-nos o seguinte: em setembro último, um barco ligeiro, fazendo a travessia, foi surpreendido por um temporal durante a noite. O barco virou e pereceram 4 dos 8 homens que compunham a tripulação. Os outros 4, em cujo número eu me achava, conseguiram manter-se sobre a quilha. Ficamos a noite inteira nessa horrível posição, sem outras perspectivas, senão a morte, que se nos afigurava inevitável e da qual já sentíamos todas as angústias. Ao romper do dia, o vento nos empurrou para a costa e pudemos ganhar a terra a nado. Olha só, passaram uma madrugada inteira à deriva nos escombros do barco, do navio. 4 dos 8 vieram a falecer, desencarnaram, mas os 4 que sobreviveram, por alguma felicidade do destino, tiveram ao longo da noite, se encontraram próximo a uma ilha, no qual puderam se salvar a nado. Isso é uma fatalidade? Já era hora, não era hora? Por quê que isso acontece? Então, o correspondente pega e faz diversas perguntas a Kardec. Por que nesse perigo, igual para todos, apenas 4 sucumbiram? Note que, a meu respeito, é a 6ª ou a 7ª vez que escapo a um perigo tão iminente e mais ou menos não sei muito. Sou uma criatura sem importância e sem utilidade neste mundo, e não me gabo de valer mais do que os outros. Longe disso. Entre as vítimas do Ocidente havia um digno eclesiástico, modelo de virtude evangélica, e uma venerável irmã da congregação de São Vicente de Paulo, que ia cumprir uma santa missão de caridade cristã. Parece que a fatalidade representa um grande papel em meu destino, devido os espíritos não se achariam ali para alguma coisa? Seria possível conseguir deles uma explicação a respeito, perguntando-lhes, por exemplo, se são eles que provocam ou contornam os perigos que nos ameaçam? Olha que perguntas intrigantes, meus irmãos. Será que quando somos salvos por alguma situação assim inusitada, será que são os espíritos que têm a ver com esse salvamento? Ou quando somos levados a determinadas situações de perigo, que muitas das vezes acabamos desencarnando por essas situações, dando um exemplo de uma ponte que cai, igual tivemos o exemplo na ponte que ligava Maranhão a Tocantins, se não me engano, acho que é isso mesmo, isso, que caiu, e até onde eu vi as notícias, 4 pessoas faleceram. Será que os espíritos têm a ver com esses desastres, por assim dizer? Lembrando que está tudo dentro das leis de Deus. A destruição é uma das leis de Deus. Algo antigo tem que perecer para que algo novo se construa. É intrigante essa história desse correspondente de Kardec. Vamos agora para as questões que Kardec elaborou, não apenas em cima desses relatos, mas diversos outros. Kardec começa: há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentimento ligado a essa palavra. Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados, e nesse caso, em que se torna o livre-arbítrio? Uma pergunta esclarecendo. Tudo o que acontece na nossa vida já foi pré-determinado? Se tudo já foi pré-determinado, está tudo predestinado a partir do momento da nossa concepção, né, do nosso nascimento. E aí? E o nosso livre-arbítrio? Poxa, se eu já nasci e cada passo que eu dou ao longo da minha vida já foi escrito, então eu sou apenas um programa que está rodando deliberadamente.
Eu não tenho ação e vontade nenhuma em cima disso. Como é que fica? É uma pergunta interessante, né? E o que os espíritos nos respondem? Bom, a fatalidade só existe no tocante à escolha feita pelo espírito, ao se encarnar, de sofrer esta ou aquela prova. Ao escolhê-la, ele traça para si mesmo uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição em que se encontra. Então, vamos dar uma pausa aqui. Olha o que eles falam. A fatalidade só existe no tocante à escolha feita pelo espírito. Então, o que a gente deve lembrar? Antes de reencarnarmos, nós nos juntamos aos nossos guias, protetores, aos espíritos um pouco mais, ou muito mais evoluídos do que nós, e pedimos alguma espécie de prova que vá nos colocar nos limites, mais uma vez, dos nossos conhecimentos, da nossa evolução, para daí evoluirmos. Quando escolhemos um estilo de prova, a nossa reencarnação, ela vai ser programada de forma que ela vai passar por aqueles tipos de prova, mas não significa, eles vão deixar mais claro, que todo e qualquer passo que nós damos, ele já é pré-determinado. Existem certos acontecimentos que são imprescindíveis que nós passemos, mas existem certos acontecimentos que nós passamos por conta de nossas escolhas aqui e agora. Pode continuar. Falo das provas de natureza física, porque no tocante às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Olha que interessante, ele fez uma distinção entre duas categorias. Os acontecimentos propriamente de natureza material. Esses são acontecimentos, ou não vamos colocar como fatalidades, mas acontecimentos exteriores. Só que nós somos dotados do nosso livre-arbítrio, e não perdemos esse livre-arbítrio, nunca. Nós temos as inclinações para o bem e para o mal, e a gente está ali, né? Samba num, vem no outro. Então, tudo aquilo que nos chega, nós vamos reagir conforme a nossa evolução moral. De forma melhor, de forma pior, e toda ação que nós temos, ou toda reação, ela vai ter uma consequência cedo ou tarde. Então, muitas das vezes, algumas coisas ruins que nos acontecem são justamente consequências de más escolhas que nós fizemos aqui e agora. Mas sim, existem os acontecimentos grandes, vamos colocar assim, em nossas vidas, que já foram pré-determinados. Sigamos. Um bom espírito, ao vê-lo fraquejar, pode correr em seu auxílio, mas não pode influir sobre ele a ponto de subjugar-lhe a vontade. Quando estamos frente a uma questão, né, algum acontecimento, nós temos o nosso espírito protetor que vai, dentro dos limites que lhe é possível, sem nunca subjugar o nosso livre-arbítrio, ele vai nos auxiliar. Como pai ou uma mãe que vira para o filho e fala: olha, meu filho, o seu comportamento assim vai te levar a isso. O que você acha de começar a repensar, tomar essa escolha? Mas você não vai virar para o seu filho, pegar ele daqui, botar aqui e falar: agora você vai para cá. Não. Às vezes dá vontade, mas não, a gente não poderia fazer isso, né? Não podemos fazer isso. Isso não está no nosso raio de ação. O conselho, a ajuda, ela é uma caridade. Mas daí fazer pelo outro, aí não. A gente está tirando a oportunidade do outro evoluir. Se nós já temos essa consciência, imagina os espíritos muito mais evoluídos. Certo? Então ele vem, nos auxilia, não nos tira o livre-arbítrio. Mas agora, minha amiga, o que os espíritos, vamos colocar, maus ainda, como que eles agiriam? Um espírito mau, ou seja, inferior, ao lhe mostrar ou exagerar um perigo físico, pode abalá-lo e assustá-lo. Mas a vontade do espírito encarnado não fica, por isso, menos livre de qualquer entrave. Ou seja, por mais que tenha os espíritos ruins que vão
como ele fala que assustar devido às consequências dos atos, tirando talvez a nossa coragem de tomar determinada ação, ele não nos tira também o livre-arbítrio. Nós sempre teremos o livre-arbítrio no momento das nossas decisões. Temos os conselhos bons e os conselhos ruins. Acho que todo mundo que já assistiu Tom e Jerry alguma vez na vida tem o anjinho e o capetinha, né? E aí a gente escolhe quem que a gente vai dar ouvido, né? Tem uma história, não chega a ser uma história, né? Mas um provérbio talvez, que dentro de mim habitam 2 lobos, né? O bom e o ruim. E eles vivem em guerra, em briga. Quem que vai ganhar? Aquele que eu alimentar. É aí que nasce a responsabilidade das nossas ações. Por mais que diariamente, constantemente, o tempo todo nós somos influenciados por intuições, por ideias de espíritos evoluídos, mas espíritos às vezes mais atrasados, que querem que nós tomemos as atitudes que eles tomariam, nós sempre somos os juízes das nossas ações. Somos sempre nós que vamos bater o martelo, falar, não, vou aqui, não, vou aqui. E é daí onde vem a responsabilidade. E é devido a esse livre-arbítrio de nós mesmos sermos senhores da nossa vontade que vem o crescimento. Porque a gente não vai poder falar que eu tomei essa atitude porque aquela pessoa quis. Não, quem quis foi você. Ela te sugeriu. Mas quem falou que quem de fato tornou a ação real, né? Realizou aquela ação, fui eu. Certo? Agora na questão 852. É interessante essa questão. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independentemente de sua maneira de agir. A desgraça está no seu destino? Kardec pergunta. Como o correspondente do Kardec? Ele disse que já foi 6 ou 7 vezes que aconteceu uma fatalidade, que ele colocou, semelhante. E todas as 6 e 7 vezes que aconteceu com ele, ele se safou. Mas, poxa, o cara está quase sendo fator de risco para uma viagem de navio, né? Se ele está, vai acontecer alguma coisa ruim. O que é isso? Será que a desgraça o acompanha, como o Kardec fez pergunta aqui? O que a gente pode interpretar disso? São talvez provas que devem sofrer e que elas mesmas escolheram. Ainda uma vez levais à conta do destino, o que é quase sempre a consequência da sua própria falta. Em meio dos males que te aflige, cuida que a tua consciência esteja pura e te sentirás meio consolado. Aqui, meus irmãos, eu lembro de conhecer um senhor que ao longo da vida dele, ele começou pelo menos uns 8 empreendimentos. E todos esses 8 empreendimentos, empresa mesmo, investimentos, ele ia, chegava, quando ele achava que estava bom, ele caía, falia, perdia tudo, e aí lá embaixo, ele ia, começava de novo. Ia, quando estava para colher os louros daquele empreendimento, vinha uma condição totalmente diversa a seu controle, que ele não tinha como prever, e caía de novo. É igual, lembrando do Alto da Compadecida, né? Fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre. Mais ou menos nesse sentido. E isso foi ao longo de toda a vida dele. E quando já ele estava mais próximo do fim da vida, ele me contando novamente toda essa história, tudo que acontecia com ele, ele virou e falou assim, mas eu dou graças a Deus por essa ciranda que foi a minha vida, vai, cai, porque eu aprendi, eu sempre achei que um homem, ele era valorizado pela quantidade de dinheiro que ele tinha na conta. E devido a essa minha vida de altos e baixos, muito mais baixos do que altos, eu aprendi que não, que o valor mesmo está na integridade que a gente tem de suportar as dificuldades e valorizar aqueles que estão conosco, tanto enquanto está em cima, tanto quanto está embaixo. E aprendi também a ser resignado e resiliente, que apesar de todas as dificuldades, eu consegui
vencê-las de forma honrosa. Olha o tamanho do aprendizado que essa pessoa teve nessas fatalidades que a vida dele apresentou. Ele aprendeu não apenas a se valorizar, mas a valorizar os outros pelo que eles são e não pela conta bancária, por assim dizer. Tirar a visão de uma pessoa nobre pelo poder material que ela tem, quem ela é. Ele começou a aprender a valorizar o ser ao invés do ter, devido a essa prova que ele mesmo escolheu antes de encarnar. Esse foi, vamos colocar assim, o destino dele, o plano reencarnatório dele. Deve ter sido muito difícil passar por isso tudo. Mas, olha o valor, olha o que ele aprendeu. Essas são as fatalidades, vamos colocar assim, dessa forma, que moldam a moral, o caráter e o espírito nessa jornada evolutiva. O quão importante foi isso para ele. Tem uma nota aqui embaixo, a notinha de Kardec, o que ele fala para nós? As ideias justas ou falsas que fazemos das coisas nos fazem vencer ou fracassar segundo o nosso caráter e a nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir os nossos fracassos à sorte ou ao destino do que a nós mesmos. Se a influência dos espíritos contribui algumas vezes para isso, podemos sempre nos subtrair a ela, repelindo as ideias más que nos forem sugeridas. Ou seja, muitas das vezes os nossos próprios fracassos, muitas das vezes não, sempre, né, tem a ver com a nossa imprudência, ou tem a ver com experiências que nós devemos passar para nós mesmos aprendermos, crescermos, porque mais uma vez são elas que vão nos moldando, são elas que vão nos ensinando. É como diz o Evangelho, o mal e o remédio, que ao invés da gente culpar a nossa sorte, eu fiz tal investimento, tal empreendimento e perdi tudo, na verdade saí com dívida. Talvez nós mesmos fomos imprudentes, mas analisar esses fracassos como momentos de aprendizado, como essa pessoa dessa história, né, que acabamos de trazer, ela soube, ela foi honrosa, não maldizeu, mas dali tirou um aprendizado que hoje ela sai dessa encarnação muito melhor do que quando entrou, aprendendo a olhar uns aos outros como irmãos e espíritos que somos, filhos de um mesmo Pai. E não ficou culpando a sorte, ou culpando o espírito que intuiu ele de fazer um investimento errado, ou coisas do tipo. Isso é importante, mais uma vez, a responsabilidade voltando para quem? Para nós mesmos. É lógico, se somos intuídos, obsediados por algum espírito que nos leve a fazer algo ruim, e nós de fato vamos lá fazemos, nós somos responsáveis, mas aquele espírito que também nos intuiu a essa mal empreitada, ele também terá sua parcela de culpa. Mas é ele com ele, nós devemos focar em nós, por quê? Porque nós temos, mais uma vez, o martelo, né? De bater e falar, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Certo? Continuemos. Questão 853. Certas pessoas escapam a um perigo mortal para cair em outro perigo mortal. Parecem que não podem escapar à morte. Não há nisso fatalidade? A Kardec começa a colocar em xeque a definição de fatalidade. Uma pessoa, ela escapa de um perigo mortal, mas de repente se mostra em outro perigo mortal e daí parece que ela não pode escapar à morte. Será que é fatalidade? Será que é o momento da pessoa mesmo de desencarnar? O que eles respondem? Fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte. Chegando esse momento de uma forma ou de outra,
a ele não podeis furtar-vos. Olha só, aquela verdadeira frase, né? Da vida, a gente só tem certeza de uma coisa, que é que um dia faleceremos, né? Vamos morrer. E o que mais que ele fala? Quando chega o momento da morte mesmo, nosso momento de desencarne, que já foi estabelecido, certo? Não tem como a gente furtar, não tem como a gente escapar. É o nosso momento de voltar à verdadeira vida. E aqui é importante a gente salientar. Nós, espíritas, nós entendemos que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. E a vida aqui na matéria é um momento de aprendizado. É um momento de colocar à prova os nossos conhecimentos e de resgatarmos, em muitos dos casos, algo que deixamos, que falhamos lá atrás. Mas que a morte, ela não é o fim. Muito pelo contrário. Costumamos dizer que a morte é, na verdade, a vida por uma nova perspectiva. A perspectiva verdadeira do Espírito, de como fomos criados. Certo? Então não é um, como que a gente pode colocar, nada. É apenas a continuação de algo muito maior. Certo? Aí Kardec continua nesse assunto na questão 853. Assim, qualquer que seja 853A. Assim, qualquer que seja o período que nos ameace, não morreremos se a nossa hora não chegou? Ou seja, vamos pegar uma situação hipotética aqui. O avião está caindo. Não chegou a nossa hora. Então significa que a gente não vai morrer por mais que ele caia? Eu sei que é uma situação bem drástica, mas entenderam mais ou menos o ponto, né? Só uma ilustração. E o que ele nos responde? Não morrerás. E tens disso milhares de exemplos. Acho que todo mundo aqui já ouviu alguma história nesse sentido. Eu mesmo conheci um aluno que ele tinha 15 anos, teve um AVC, teve uma parada cardíaca, todo mundo já estava fazendo uma oração para ele, 2 semanas depois, voltou. Os médicos socorreram, foram atrás, fizeram todas as manobras, tudo que estava no limite, parecia que ele realmente ia, ficou em coma durante um tempo, mas depois de 2 semanas ele retornou e hoje, você olha para ele e você não fala que aconteceu o que aconteceu com ele há 2 anos atrás. Então assim, de fato não era o momento dele, era uma provação, uma expiação, tanto para ele quanto para a família. Esses momentos fatídicos, que muitas das vezes a gente diz como fatais, de novo, vem sempre com uma lição. Às vezes, nem sempre uma lição para aquele que passa, mas também para a família ao redor. Todo mundo que ama aquela pessoa que está passando por aquele momento difícil se sente mal com aquela situação, que pode levar a alguma reflexão. Está vendo o tanto que as coisas são lindas? Tanto que uma coisa encaixa perfeitamente na outra? Que de tudo sempre tem uma lição boa, uma lição que vai mexer com algumas certezas que nós mesmos temos, que vai colocar à prova certos conhecimentos. Eu acho isso muito lindo. Eu olho para isso e falo, nossa, que incrível, né? Pode continuar. Mas quando chegar a tua hora de partir, nada te livrará. Deus sabe com antecedência qual o gênero de morte por que partirás daqui. E frequentemente teu espírito também o sabe, pois isso lhe foi revelado quando fez a escolha desta ou daquela existência. Olha que interessante. Então nós, quanto espíritos, que estivemos vamos colocar, né? Estivemos no nosso planejamento reencarnatório, se seguirmos tudo dentro do livre-arbítrio, lembra que não existe destino traçado. Temos sempre o livre-arbítrio. Nós sabemos qual que vai ser o nosso momento fatídico, né? O momento do desencarne.
É lógico que quando a gente reencarna, o que nós temos na reencarnação? O véu do esquecimento. Então a gente não vai lembrar, nossa, sei lá, 28 de dezembro de 2074, às 3 da tarde, eu vou ter uma parada cardíaca. Não é assim que funciona. Mas nós já guardamos conosco as impressões, os pressentimentos, que muitas das vezes vêm como intuições, que nas próximas perguntas o Kardec vai começar a explorar essa questão. Só que a próxima pergunta fica para a semana que vem, né? Então, meus irmãos, que a paz do nosso Divino Mestre se faça mais uma vez em nossos corações. Este foi o último estudo desse ano, do Livro dos Espíritos, aos domingos, certo? E que cada um de nós possamos ter um novo ano, um feliz ano novo, um ano de muito aprendizado, de muitas benesses. E se passarmos por cada um de nós, viermos a passar por alguma situação difícil, lembremos que não é má sorte, mas sim uma oportunidade, um momento de aprendizado. Fiquemos em paz. Que Jesus nos abençoe. Boa tarde, meus irmãos, que a paz permaneça em nossos corações. E antes de nós fazermos a nossa oração final, nesse dia 2 de janeiro de 2025, às 19 horas, nós teremos Assembleia Geral para eleição e posse da nova diretoria, que é o triênio 2025, 2026, 2027. Quem participa são os sócios efetivos. Quem já está na casa há mais de 2 anos pode ser sócio efetivo, é só preencher a ficha. Então, se alguém tiver interesse, é só falar com a gente que a gente faz a fichinha. Não paga nada. O pessoal fica meio assustado, é só para participar das decisões da casa. Então, nós vamos, nesse instante, elevar os nossos pensamentos ao alto, a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Divino Mestre, rogando as bênçãos para toda a humanidade terrestre, que o nosso planeta, que entrará em mais um ciclo, possa, Senhor, ter as suas bênçãos, a sua luz, o seu amor, a nortear cada coração, cada mente, que nós possamos pensar na nossa transformação, na nossa evolução, pensarmos nesse livre-arbítrio que nos coloca as nossas escolhas e as consequências por cada uma delas, que possamos ter em Ti o nosso verdadeiro exemplo, o nosso guia, esse caminho de luz e de paz que podemos escolher por vivenciar. E assim, com a oração que nos ensinastes, rogamos a magnetização das águas que aqui estão colocadas, aquelas que estão nos lares. Rogamos a preparação para o tratamento do passe e também o passe espiritual para os irmãos que não estão aqui. Oremos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Auxilia-nos, Senhor, em mais um ano, que seja um ano de muita iluminação interior, de muito trabalho no bem. Que o Senhor esteja conosco, hoje e sempre. Assim seja.